Boa noite, meus amigos, irmãos que assistem aí no YouTube algumas mensagens que eu tenho postado. E neste momento eu quero compartilhar com todos uma palavra profética, uma palavra que está se cumprindo nos nossos dias, que se conta no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tendes ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Meditando nesse texto bíblico, estava dando uma passada nos evangelhos de Jesus e também nas cartas de Paulo. E Jesus, ele disse que todo aquele que perseverar em todas as coisas que está escrito no livro da vida, todos aqueles que perseverar até o fim vai ser salvo. Então é uma corrida e que Paulo compara essa corrida como de um atleta. Nós sabemos que os atletas, eles renunciam à família, renunciam muitas coisas para disputar um troféu, uma medalha. Na verdade, são muitos que correm, mas só um leva o prêmio. Mas Jesus aqui, ele expressa que todos que perseverar em oração e ser sóbrio e vigiar, jamais perderá a sua salvação. Paulo, ele orienta em 1 Timóteo capítulo 3, quando ele nos alerta sobre essa advertência de Pedro, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio, vigiai em oração. Ele vai estar falando da extrema corrupção dos últimos dias. É uma palavra maravilhosa, porque é uma palavra que está cumprindo nos nossos dias hoje. Porque está escrito que os homens se tornariam amantes de si mesmos, odiando uns aos outros. E quando o homem se torna amante de si mesmo, ele perde a essência da alma, ele vive como um animal. Ele não respeita pai, mãe, nem autoridade, nem ninguém. Porque haja vista que há um espírito que domina a vida dele e ele não pode entender o sentido da verdade, porque o próprio Deus, ele disse que aqueles que rejeitam a palavra de Deus, o próprio Deus os entregará a um sentimento, ao seu próprio sentimento, para converter a verdade em mentira. Crer e acreditar na mentira, mas não acreditar na verdade. Eles trocam, invertem os papéis, ao invés de crer na palavra, buscar de Deus, enquanto é tempo, uma vida de santificação, uma vida de obediência à palavra, eles não querem ser confrontados pela palavra de Deus. Então, quando Pedro fala que está próximo o fim de todas as coisas, você comparando com o capítulo 3 de 1 Timóteo, você vai ver que é exatamente o que está acontecendo, que o homem se tornará ingrato, infiel, nécio, uma pessoa sem misericórdia, sem compaixão, negando a existência de Deus e vivendo nos deleites e nos prazeres mundanos. Então nós temos que estar atentos pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é luz para a nossa vida, ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. E nós sabemos que tudo que está escrito é para o nosso conhecimento. E a gente tem visto que na palavra de Deus não tem quase nada mais para se cumprir, para que venha a manifestação do arrebatamento sobre aqueles que aguardam
a justiça de Deus. Porque Paulo, ele fala isso também lá em 1 Timóteo, 1 Coríntios 15, 17, 15, 51 e 52, que um mistério, num piscar, abrir e piscar de olhos, Jesus, os anjos vão soar a trombeta e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiver vivos serão transformados, receberão um corpo incorruptível, um corpo imortal, porque é necessário que esse corpo da corrupção seja desfeito e esse corpo imortal seja desfeito e sejamos revestidos de um corpo de glória. Isso vai acontecer. Tudo está preparado para que isso venha acontecer. E uma coisa tremenda na palavra de Deus, que quando você observa, quando Deus trouxe juízo sobre Sodoma e Gomorra, foram 4 pessoas, seria 4 pessoas, com Ló, sua esposa e as suas 2 ou 3 filhas, me parece, 2 filhas. Só salvou daquela geração 4 pessoas, 3 pessoas, Ló e as suas 2 filhas, porque a mulher de Ló olhou para trás e a Bíblia fala que ela foi convertida numa estátua de sal. E também nos dias de Noé também, no dilúvio, quando Deus tratou com a terra, lá no livro de Gênesis, você vai ver o relato dessa história lá, começando do capítulo 6 de Gênesis a seguir, você vê o relato, Deus se arrependendo de ter criado o homem e assim trazendo justiça sobre toda a carne. Ele pediu para que Noé construísse a arca e a paciência de Deus durou 120 anos, enquanto o pregoeiro do dilúvio estava lá anunciando que ia vir chuva. Eles zombavam do homem de Deus, não crendo na palavra. Hoje é a mesma coisa. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos vivendo a graça de Deus. A graça não é nada mais, nada menos do que também a paciência de Deus, de aguardar para que todos venham reconhecer. A graça é um dom imerecido, é um favor, diz a Bíblia que é um favor imerecido. Ninguém é salvo por obra, ninguém é salvo porque sabe, conhece a Bíblia, porque entende alguma coisa. Não, o homem ele é salvo pela graça, mediante a fé, e a Bíblia diz que é um dom de Deus. Não vem de homem nenhum, para que ninguém se glorie. Deus ele é lindo, maravilhoso. Deus ele é tremendo. A própria palavra de Deus diz que Deus não dá a glória dele a homem nenhum. O próprio Jesus falou isso. Ele falou que ele não recebia a glória de homens, porque a glória dele vinha de Deus. E ele não aceitou ser igual a Deus. Ele não teve usurpação, ser igual ao Pai. Ele viveu em perfeita obediência e ele foi para a cruz pagar pelo meu e os seus pecados. Então, agora, deparando aqui com o capítulo 4 de 1 Pedro, ele vai dizer: está próximo o fim de todas as coisas. Quando a arca estava chegando finalmente na construção daquela grande arca, para acolher os animais e a família de Noé, o pessoal ainda não acreditava, foram 120 anos. E nós estamos vivendo uma época semelhante a esta, em que o mal está dominando a terra e o pecado dessa geração fede as narinas de Deus. E aos homens que se justificam, que tentam esconder o seu pecado, trazendo justificação, pedindo, tentando esconder o seu erro, quando a Bíblia diz que a justiça do homem não passa de um trapo de imundícia. A justiça nossa é Cristo. A Bíblia diz que Cristo em nós
a esperança da glória. E eu vou ficando por aqui. Uma boa noite a todos, um grande abraço aos amigos e irmãos que está sempre ajudando a gente aí, compartilhando os vídeos. E uma semana abençoada a todos e até o próximo vídeo.